Mas sobre os impostos, baixar os impostos não seria uma maneira de deixar a gasolina mais barata com menos custos para a população? Eu sei que os impostos financiam o governo, que teoricamente vai gastar em certas áreas para nos beneficiar. Mas já que a gente não vê o retorno, não seria a melhor maneira de colocar esse preço mais para baixo? Reduzindo os impostos? Isso. É aquilo, o Brasil hoje já está tendo resultado fiscal negativo, déficit primário, né? Ou seja, você já, ano a ano, já há alguns anos, você gasta mais impostos do que você arrecada. O que isso se traduz no quê? No aumento do endividamento, né? Então, se você reduzir os impostos, né, sobre os combustíveis, o que você vai ter que fazer? Aumentar a arrecadação de um outro jeito. Outro lugar. Senão isso vai gerar mais dívida, tá? Então, poxa, não quero mais dívida. O que eu vou precisar fazer? Aumentar impostos ou reduzir gastos em algum outro lugar. Você vai reduzir gastos da saúde, da educação, para arcar com essa redução na arrecadação de combustível, né? Pô, vai ter gente lá que usa saúde pública, que utiliza educação pública. É gente que muitas vezes, a maioria, né, não está preocupada com colocar gasolina no seu tanque. Né? De novo, quem que você vai afetar mais? A população mais pobre, tá? Um outro ponto, não, vou aumentar o nível de endividamento. Então, não vou reduzir gastos e não vou aumentar imposto de um outro lado. O que você vai fazer? Aumento de dívida. Poxa, o investidor brasileiro, investidora internacional vai olhar e falar, cara, olha o nível do endividamento brasileiro subindo. O aumento Risco de gastos fiscal. ainda. Risco fiscal. O que acontece? Tchau, Brasil. Sobe os seus juros. Subir os seus juros, né, você vai vai pagar mais juros ano a ano. Ou seja, É uma bola de neve. esse dinheiro vai sair do bolso do brasileiro de algum jeito, né? Ou em forma de redução de gastos, ou em forma de aumento de tributo em outras áreas, ou um aumento no custo da dívida, né? Então, não tem jeito, né? Vai sair de algum lugar. O melhor para eficiência econômica é você cobrar diretamente de onde ele deveria ser cobrado, né? Então, em termos de eficiência, você vai trazer a médio e longo prazo, se o Brasil praticar isso, né? Um benefício que no curto prazo você não consegue ver, mas a médio e longo você consegue. Então a gente fica meio sem opção, pensando assim no curto prazo. Porque como você disse, reduzir imposto pode baratear, mas o governo já gasta mais do que arrecada e é pior esse problema. Se ele tem que gastar mais do que arrecada, tem que se endividar mais. Quanto mais dívida, maiores os juros já tão altos, vira uma bola de neve no final. Perfeito, exato, né? Por que a moeda do Brasil se desvalorizou bastante desde o início da pandemia? Porque o Brasil foi um dos países emergentes que mais gastou, que teve um déficit primário maior desde o início da pandemia, né? O que aconteceu? Pô, os investidores tirando o recurso do Brasil, tá? E contrapartida, o que aconteceu desde lá? Os juros no Brasil subiram, não só os juros, a taxa Selic, juros de médio, juros de longo prazo. Então hoje, qualquer R$1.000 que o Brasil pega emprestado, o pessoal vai pagar um juros muito maior, né? Ele pagava 6% ao ano antes da pandemia, para pegar um dinheiro emprestado com os investidores e investidoras, por um prazo de 10 anos. Agora ele paga quanto? 12% ao ano. Então, qualquer bilhão que o Brasil for pegar emprestado, ele vai pagar o custo da dívida dele, dobrou desde o início de 2020. Tá? Então, prejudicar o seu resultado fiscal é muito, muito perigoso. Né? Porque você vai ter um custo que você vai arcar com ele, vai pagar ele ao longo dos próximos anos. Não agora, mas vai pagar. E quem é mais afetado pela evolução da dívida pública, novamente, também é o mais pobre. Porque, por exemplo, a gente que tem patrimônio consegue investir na dívida pública. Se protege de alguma forma. E para quem tem aquele sonho de conseguir 1% ao mês, tem um certo saudosismo dessa época do passado, estamos voltando para essa época. Sim. Porque a previsão para a próxima reunião do Banco Central é aumentar a Selic em quanto? Mais 1%? Mais 1%. Então chegaremos a 12,75%. Né? Perfeito. Nossa. E aí, essa taxa dá mais de 1% ao mês. Só que quem consegue comprar título público e emprestar dinheiro para o Brasil? É quem tem mais capital. Quem tem menos capital está vendo o preço de tudo subir e sobra cada vez menos para pensar em investir em alguma coisa no final das contas. Então é bem complicado. Mas os impostos sobre combustíveis são altíssimos, mas não só sobre combustível. A gente tem uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Eu fui buscar um post aqui do Ricardo Amorim, do Economista lá no Instagram, onde ele pegou e comparou a carga tributária a alguns produtos aqui do Brasil com Portugal, com o Chile e com os Estados Unidos. Celular, por exemplo, carga tributária dos Estados Unidos, 7%. Chile, 19%, Portugal, 23%, Brasil, 40%. Carro, 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal. Na verdade, é padronizado nos outros países. O Brasil uma carga para cada produto. Mas do Brasil, no carro, 36%. Cesta básica, 7% Estados Unidos, 0% Chile, 23% Portugal, 20% Brasil na média. Energia elétrica, 8% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal, 48% Brasil.
Como é que a gente vai ajudar o pobre se a gente pega a conta dele e sobe 50% do valor pra ele ter luz em casa? E agora combustíveis. Um detalhe. 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal e somando tributos federais e estaduais, 62% de tributos sobre o combustível no Brasil. Olha onde a carga tributária no Brasil é maior. Onde você não tem escapatória. Você vai parar de consumir energia elétrica? Você vai parar de colocar combustível? Não É dá. onde a carga tributária é maior. Né? Porque os preços são... A demanda é inelástica. O Brasil é uma armadilha. Perfeito. Exato.